Agora, com relação à criação das citações. Então, aqui no slide da aula 6, vem falando basicamente as citações, sobre as citações. E aí vem falando da citação direta, explica aí como é uma citação direta. E a citação direta ela pode ser curta e longa. Aí a curta, como aqui vem falando, não tem mais do que 3 linhas e ela vem inserida no corpo do trabalho. Aí aqui tem o exemplo. Então aqui nesse trabalho nós temos um exemplo de citação direta curta. Olha aqui. Olha como foi construído o trabalho de Costa 2009. E aí coloca a citação entre aspas. Então isso daqui é uma estrutura aceitável, né, de como inserir uma citação direta curta. Mas aí os exemplos vocês vão encontrar nas apostilas e nos livros. Vamos falar agora sobre a citação direta longa. A direta longa tem essa estrutura aqui, basicamente. Aí no final vem o autor, a data e a página. Não tem aspas, tem o recuo aqui, 4 centímetros da margem esquerda. E a fonte ela se altera, ela fica tamanho 10. Vamos ver um exemplo? Olha aqui. Vocês podem ver aqui, tem esse exemplo. Uma citação longa, direta longa. Aqui também tem outra. Vê o ano e a página, porque foi tirado aqui das leis de diretrizes básicas da educação. Então foi referenciado de certa forma aqui, apesar de não estar escrito aqui, mas tem o ano e a página. Então, outro exemplo aqui, direta. Aqui já fez uma estrutura diferente, mas correta também. Colocou os autores, o ano, não botou a página, que é opcional. Mas aí depois que ela falou dos autores, já veio aqui em seguida a citação, a estrutura da citação direta longa. E por último, temos aí a citação indireta. Então a citação indireta nada mais é que uma paráfrase. E vem aqui explicando o que seria a paráfrase. E aqui também tem um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo no corpo do trabalho. Uma citação indireta. O que é importante saber? É que é obrigatório ter no corpo do texto o autor, como está aqui, e o ano. Colocou o autor e o ano, já dá para saber que isso aqui é uma citação indireta, que é aquela que nós escrevemos a mesma ideia com as nossas próprias palavras. Então daqui para cá nós já vemos que isso aqui é uma citação indireta. Aqui nesse outro exemplo, nós também temos uma citação indireta. Olha aqui, ó, acerca disso, trazemos o pensamento de... Aí o autor, o ano, colocou até a página. Só que olha o que acontece aqui. Fez uma citação indireta, mas aqui tem uma outra característica. Depois eu explico. Aqui vem falando mais um exemplo de citação indireta. Aí vem falando aqui, ó, para... Aí o autor, aí entre parênteses, o ano. Nesse exemplo, nós temos aqui mais uma citação indireta. Aqui tem a referência do autor e o ano. E depois vem aqui escrito a citação indireta, que não tem aspas e vem no corpo do texto. A única coisa é o autor e o ano. Aqui nesse exemplo, também tem uma particularidade na citação, que é a citação da citação. É quando nós temos aqui essa palavra de origem latina, o apud. Então a citação de citação ela é feita, essa citação ela foi feita, mas já era uma citação na obra que foi consultada. Em outras palavras, o autor principal da ideia é esse daqui. Esse aqui é o autor da ideia. Só que como não foi encontrado o livro ou o artigo dessa ideia, do autor dessa ideia aqui, essa ideia ela foi lida nesse outro autor, na página 60 desse autor aqui. Então essa citação ela foi encontrada, essa ideia na verdade foi encontrada nesse outro artigo, com esse outro autor. Então vamos supor que lá nessa página
tá essa citação, porém essa citação é uma citação como essa aqui, que é uma citação direta longa. E aí dessa citação direta longa, o autor desse artigo, o que ele fez? Ele pegou essa citação, que a ideia é desse autor, e transformou aqui nessa citação indireta. Não é muito recomendado fazer isso, é sempre bom encontrar diretamente no artigo principal a ideia, né? Então isso aqui não é muito bem aceito, mas para ser aceito tem que ser feito nessa estrutura.